última aula da semana, né? Fechar aí a nossa sexta-feira com chave de ouro, né? A gente vai dar continuidade hoje à nossa apostila, tá? Hoje a gente vai estudar o processo histórico da saúde no Brasil. E antes da gente começar aí a nossa aula, né, lendo aqui o nosso material, eu quero que vocês conversem aí, digam, compartilhem com os colegas de vocês, né, quem conseguiu assistir aquele documentário que eu passei, né, que ele tratou bem desse processo histórico da saúde no nosso país. Conseguiram assistir? O que é que vocês perceberam, né, desse processo de saúde? Quem que pode aí falar pra gente? Obrigada, Gil, pela ajuda, tá? Bom final de semana pra você também. E aí, crianças, quem foi que assistiu o vídeo que eu passei pra vocês? Eu assisti, professora. Assistiu, Edna? E o que que você Assisti. E o que que vocês aprenderam aí com a história da saúde do nosso país? Que sempre foi precário, né? E hoje em dia, até hoje, o SUS não tem uma estrutura bem para dar um atendimento de qualidade. Uhum, certo. E que sempre sofreu, né? Com dificuldade econômica. Uhum. E desde o começo eles vêm sendo muitas barreiras para tentar dar uma saúde de qualidade para a população. Quem mais? Ninguém mais quer compartilhar aí com a gente o que aprendeu lá do vídeo? A Eliane, cadê a Eliane, que disse que assistiu também? Conversa aí com a gente, Eliane. Não, ninguém mais quer falar nada. Então tá. E a respeito do trabalho de vocês estão gravando vídeo? Já recebi alguns. E aí? Vocês estão com alguma dificuldade nas atividades, alguma dúvida? Bom, particularmente não, eu. Não? Porque assim, Luiz, eu queria até comentar, tá, algumas coisas com vocês. Algumas pessoas estavam reclamando que eu estava demorando para responder muito e tal. Gente, são muitos alunos, né? Acredito que vocês imaginam, eu dou aula para 4 turmas. Então, são muitos alunos que a gente tem que responder, muitos grupos. Então, acaba que a gente demora um pouquinho para responder, tá? Mas assim que possível, eu tento solucionar a dúvida e o problema de todos vocês. Como eu havia comentado, né, na aula de ontem, eu estendi um pouco o prazo das atividades para que vocês tenham mais tempo de fazer, tá? E aí, assim que vocês finalizarem, vocês podem me enviar que eu vou corrigir, tá bom? Às vezes eu acabo demorando um pouquinho para responder aí algumas dúvidas, né? Eu tento priorizar as dúvidas dos conteúdos, então se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do conteúdo que foi ministrado, da disciplina, eu tento priorizar essas dúvidas, tá? Esses questionamentos. E, as demais perguntas eu tento responder, né, à medida do possível. Mas eu sempre peço a vocês que, tipo, sempre que vocês tiverem uma dúvida, priorizem para usar o grupo da turma de vocês, tá? Porque às vezes a dúvida de vocês pode ser a dúvida do colega também, né? Aí ali eu respondo de uma vez só, já fica para todo mundo ler, tá?
Deixem o grupo aí pra gente conversar coisa séria, né? Até que vocês não conversam muita coisa no grupo, não. Mas só pra gente, são algumas orientações que eu tô passando pra vocês pra orientar pra facilitar a nossa comunicação, tá bom? Então vamos lá pra nossa aula. Processo histórico da saúde no Brasil. Então, conforme a gente viu lá naquele vídeo, né, a respeito desse processo de saúde que iniciou-se com a colonização do Brasil pelos portugueses em 1500. Só que eu quero puxar um pouquinho aí para trás, tá? Antes, né, dos portugueses chegarem, o nosso país já tinha a sua população, já tinha os seus moradores, que eram os índios. Os índios, apesar, né, da sua construção social, eles possuíam medidas de cuidado de saúde, né? Então, a saúde no Brasil, a gente não tem que pensar que a saúde no Brasil chegou somente com os portugueses. Não. A saúde no Brasil, ela existia já com os índios. Os índios, eles possuíam, por exemplo, as suas medidas de cuidado, através de alguns rituais, através do uso de plantas, do uso de animais para o tratamento de algumas doenças. E esses conhecimentos, eles são muito importantes até hoje, né? Então, hoje a gente observa a população que ainda utiliza muito chá para o tratamento de algumas doenças, né? Algumas ervas, algumas infusões, xarope, e todo esse conhecimento, ele foi originado do conhecimento indígena, do conhecimento africano, né? Então, antes da chegada dos portugueses, nós já tínhamos a nossa cultura de saúde, né? A comunidade indígena, que era uma comunidade familiar, né? Da população que viviam ali nas tribos, que faziam uso, como eu falei, de rituais, de plantas, de ervas. E esse conhecimento ainda é um conhecimento muito rico e que a gente tem que valorizar, né? Porque ele tem a maioria, né, desse conhecimento popular tem alguma finalidade biológica. Por exemplo, né, vamos pensar em, deixa eu pensar aqui um exemplo para mostrar para vocês. O alho, por exemplo. Já ouvi muitas pessoas, né, utilizando o alho para fazer chá, né, para colocar até mesmo na pele, enfim, né, com uma finalidade anti-inflamatória. E hoje identificou-se que o alho, ele possui realmente uma atividade anti-inflamatória no nosso corpo, tá? Outras ideias, por exemplo, como o açafrão também, tá? O açafrão que também foi visto, utilizado também como analgésico, anti-inflamatório, e hoje já existem alguns trabalhos que indicam o potencial farmacêutico, tá? Né, o objetivo farmacêutico do uso desses medicamentos, assim como muitos dos medicamentos que nós temos hoje originaram-se de plantas, tá? Como no caso da morfina, né, alguns opioides, enfim, que são originários de plantas. A gente tem muitos medicamentos na farmácia que originaram-se através desse conhecimento popular. E nós temos que favorecer, nós temos que não podemos deixar morrer esse conhecimento popular, né? A gente tem que valorizar esse conhecimento da nossa população. Então vamos lá. Convidamos você a realizar uma linha do tempo que remota momentos da história que criaram as bases para a construção do Sistema Único da Saúde, o SUS. Queremos com isso compartilhar uma ideia do quanto o SUS é fruto de uma construção histórica de décadas, com seus avanços e recuos, e que resultou no atual sistema de saúde brasileiro.
Abaixo faremos uma linha do tempo com priorização dos fatos que mais se relacionam com nossos estudos. Então, aqui a gente vai estudar como que aconteceu esse processo histórico, né, da construção do SUS, e ele nos deixa aqui muito claro que essa construção do SUS não foi do dia para a noite, né? Então o SUS ele não surgiu do nada, ele foi uma construção histórica, uma construção lenta, né? E que teve muitos avanços, mas também teve muitos recuos que precisou se adaptar à população. Então aqui nós temos, né, em 1500, o nosso país ele foi colonizado, né, pelos portugueses até 1800 com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. O que a gente observou, né, principalmente nesse período aqui da colonização? Muitos indígenas morreram por conta do adoecimento, né, por conta de doenças que antes não existiam aqui no Brasil, trazidas pelos portugueses. E para essas doenças, os indígenas não possuíam a cura, porque eram doenças que eles não conheciam. Então, isso trouxe um caos muito grande para a saúde indígena, né? Esse adoecimento da população por doenças desconhecidas pela comunidade, né? Então, trouxe esse caos muito grande para a comunidade indígena. Haviam também as doenças que eram trazidas através dos navios portugueses, né? Eram navios que vinham por meses sem controle sanitário nenhum, com comidas estragadas, né? Fora da qualidade de uso, um acúmulo muito grande de pessoas, algumas pessoas adoeciam durante a viagem, transmitiam essa doença para o outro. Então, nós vivíamos aqui um verdadeiro quadro sanitário caótico, né? Principalmente a população mais pobre, né? Aí aqui a gente já entra nesse período da vinda, né, da família real para o nosso país. A população mais pobre sofreu muito, né, diante dessa falta de serviços de saúde, essa falta de tratamento, de acolhimento, enfim. Nós tivemos a propagação de muitas doenças, né? Muitas doenças se propagaram durante essa época, tanto devido à falta de saneamento básico das comunidades, né? As pessoas moravam totalmente amontoadas, em locais sem condições de moradia, sem saneamento básico, sem água potável, enfim. Então, a situação que a nossa população vivia naquela época era uma situação extremamente precária, associada ainda a condições de trabalho extremamente rígidos, né? Então, a propagação de doenças tomou conta daquela população. Nesse mesmo período, o Dr. Manuel Vieira da Silva trouxe alguns conceitos que nós utilizamos até hoje, tá? Conceitos como endemia, epidemia e pandemia. Vamos anotar aí os conceitos? Vou dizendo aqui para vocês e vocês anotam, tá? Vamos lá. Qual o conceito, então, de endemia? A endemia, ela está relacionada a uma doença endêmica, ou seja, uma doença típica em uma determinada região. Então, a endemia é uma doença que acontece com frequência em uma determinada região. Um exemplo de endemia, né? É o Acre, é um estado endêmico para a dengue, tá? Porque nós temos muitos casos de dengue na nossa região. Então, nós somos um exemplo aí de endemia para dengue. Epidemia. Qual a definição de epidemia? A epidemia se caracteriza quando um surto acontece em diversas regiões. Então, no caso da epidemia, a gente tem um aumento aí do número de doenças
em diversas regiões. A epidemia ela pode acontecer a nível municipal, por exemplo, quando existem vários casos de doenças em vários bairros da cidade. Pode acontecer em nível estadual, né, quando vários municípios aí possuem altos casos do adoecimento, ou podem ser uma epidemia nacional, né, quando há muitos casos nos estados do país. E nós temos também a definição de pandemia, né, que é a situação mais grave, tá, em relação às escalas de gravidade que nós estamos observando aqui. A pandemia é o pior desses cenários. Isso acontece quando a epidemia se espalha por diversas regiões do planeta. Então, quando a gente se referir à pandemia, a gente está falando de um acometimento em diversos países, tá? Por isso que a Covid-19 é caracterizada como uma pandemia. Então, a endemia, vamos lá de novo. Vamos lá de novo, repetir, para que vocês possam acompanhar. A endemia são quando ocorre uma frequência, com grande frequência, uma determinada doença em uma certa localidade. Então, algumas doenças são endêmicas em determinadas localidades. Um exemplo, né, o estado do Acre, que é uma região endêmica, acontece com muita frequência a dengue aqui na nossa região. A epidemia é quando nós temos um aumento do número de surtos de determinadas doenças em uma certa localidade. Essa epidemia ela pode ser municipal, ela pode ser estadual ou nacional. E pandemia é o nosso estado mais grave, que é a situação na qual nós estamos vivendo. Que a pandemia significa o quê? Uma epidemia que aconteceu em diversos países do mundo, tá? Então, a pandemia, como definição, né, é a doença mais grave, tá? A pandemia é a situação, né, do adoecimento mais grave, é o cenário mais grave do adoecimento. Nesse momento, nesse cenário que a gente está falando, entre 1500 e 1800, a população não tinha acesso à assistência à saúde, né? Então, a população ela não tinha nenhum serviço de saúde para a população mais pobre. A população rica tinha os médicos, né, os cuidadores, enfim. Mas a população mais pobre, que era a maior parcela da sociedade, não tinha acesso à assistência à saúde. Para minimizar o sofrimento dessa população, eles buscavam então por métodos alternativos, como, por exemplo, o tratamento através de plantas medicinais. Então, o conhecimento popular, a população se ajudava, né, através do uso de ervas, de plantas, enfim, para o tratamento das suas doenças, porque eram esses os recursos que eles possuíam. Nessa época, o Brasil atravessava uma grande crise na saúde, tá? Com graves epidemias, como da febre amarela, que infelizmente ainda é uma realidade, né? A gente ainda tem alguns índices aí de febre amarela, apesar de já termos vacina disponível, né? A peste negra, que vinha trazida principalmente através dos navios, né, dos portugueses, dos navios negreiros, e também a varíola, sendo que o modelo econômico do Brasil era o agronegócio, então as principais fazendas, né, a agronomia dominava naquela época. Em 1900 surgiu então o modelo campanhista. Rodrigues Alves, presidente da época, contrata Oswaldo Cruz, um médico sanitarista, para resolver os problemas da sociedade. Oswaldo Cruz veio com a missão de controlar as epidemias da época através do controle sanitário com a ajuda
dos guardas sanitários. Então, Oswaldo Cruz, ele vai atuar diretamente aí nesse controle sanitário, né, no controle das epidemias nas quais o Brasil estava vivendo. É nesse momento que surge o primeiro modelo de saúde, que se chamou Modelo Assistencial Campanhista, trazendo os seguintes problemas: revolta da vacina antivaríola, nessa revolta que também foi muito bem expressa naquele filme que vocês viram, né, que mostra a revolta da população que não queria, a vacina era obrigatória, né, e a população não queria se vacinar. Surgiu aí então o movimento antivacina, a revolta antivacina, tá? Surge então o sucessor de Oswaldo Cruz, que trouxe o conceito de promoção de saúde, para amenizar as revoluções que estavam acontecendo devido ao método utilizado por Oswaldo Cruz, né? Então, Oswaldo Cruz trouxe um modelo de promoção de saúde obrigatória, né? Um modelo assistencial de campanha, onde a população era obrigada a se vacinar, né, para realizar o controle da epidemia, e a população não viu com bons olhos esse modelo assistencial. A população achavam que as vacinas eram para matar as pessoas mais pobres, que era um método de controle da população, enfim. São até mesmo alguns ideais que a gente acompanha nos nossos dias atuais. Então, nos dias de hoje, a gente ainda vê algumas pessoas que participam de movimentos anti-vacinas, né, que são contra o movimento de a vacinação, né, contra a obrigatoriedade dessa vacinação em crianças, enfim. Então, hoje a gente ainda acompanha essas revoltas, acompanha esses movimentos anti-vacinas, né? Mas antes a população era o quê? A população era totalmente carente de informação, né? A população era uma população extremamente pobre, que não tinha acesso a estudos, que não entendia o que estava acontecendo, né? Então, claramente essa população ia se revoltar a esse modelo de saúde obrigatória. Agora, nos dias de hoje é um pouco mais difícil a gente entender, né, essa revolta anti-vacina que algumas pessoas acabam defendendo, né? Mas enfim, infelizmente ela ainda existe. Em 1923, houve então a criação da Previdência Social, onde Eloy Chagas, político e fazendeiro, observou que seus trabalhadores ferroviários, quando viajavam, voltavam doentes e não havia assistência médica. Muitos morriam e com isso Eloy Chagas perdia mão de obra. Então ele criou o CAPES, Caixas de Aposentadorias e Pensões, um benefício que era descontado da folha de pagamento do funcionário para futuras assistências. Esse CAPES fornecia assistência médica para os ferroviários que adoeciam, mas para ter esse benefício o trabalhador deveria estar trabalhando ao menos 6 meses. Então, em 1923, nós tivemos a criação dessa Previdência Social, que foi um marco muito significativo para a história da nossa assistência à saúde, né? Então, aqui ele conta a história de Eloy Chagas, um político e fazendeiro que observou que os seus trabalhadores ferroviários estavam adoecendo, né? E à medida que esses trabalhadores adoeciam, ele perdia a mão de obra desses trabalhadores. Para isso, para prestar essa assistência, ele instituiu o CAPES. O que significava o CAPES? Caixas de Aposentadorias e Pensões. Era um benefício destinado aos trabalhadores, né, sendo que esses trabalhadores eles recebiam alguns descontos, né, da sua folha de pagamento para essas futuras assistências. Em 1930, né, houve a crise dos 30, houve a crise econômica, enfim. E nesse período, os comerciários se revoltaram
porque os comerciários eles não podiam ter o benefício CAPES. E com isso o governo faz a troca do CAPES para o IAPES, um Instituto de Aposentadorias e Pensões, onde os comerciários também poderiam ter esse direito de assistência à saúde. Com todo esse processo à saúde, dos anos 30 aos 60, estagnou. Podemos dizer que Eloy Chagas teve um importante papel na medicina curativa. No final dos anos 50, a assistência médica previdenciária passa a consumir mais recursos, gastando dinheiro dos IAPs e o sistema previdenciário entra em crise. Então, aqui a gente consegue observar que essa assistência à saúde ela era destinada exclusivamente aos trabalhadores. Então, somente os trabalhadores possuíam acesso a essa assistência à saúde. Os demais membros da sociedade não teriam acesso a esses serviços de saúde. E aqui ele nos fala que entre os anos 30 e os anos 60 não houve mudança nesse cenário, tá? O cenário se permaneceu o mesmo, sendo que no final dos anos 50 ocorreu uma crise nessa assistência médica previdenciária, tá? Onde passou-se a consumir mais recursos gastando o dinheiro desse Instituto de Aposentadorias e Pensões. Em 1953, nós tivemos o marco da criação do Ministério da Saúde e da Educação, sendo que o Ministério da Saúde só realizava atividades de promoção de saúde, Ele não atuava nas áreas de tratamento e de recuperação. Com o sistema previdenciário em crise, houve então a necessidade de se trocar os IAPs para os INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. O Brasil passava por um processo de golpe militar e vivia a ditadura militar. Com a troca previdenciária, qualquer pessoa que pudesse pagar a previdência poderia ser beneficiada. Então, nessa diferença aqui, não somente aqueles trabalhadores, mas qualquer outra pessoa que pudesse pagar pela previdência poderia ser beneficiada, com essa assistência médica. Nesse mesmo período, aqui no Brasil, houve uma grande epidemia de poliomielite e meningite, e o sistema previdenciário percebeu que poderia lucrar com a doença. Então, assim, hoje, meninos, a gente tem vacinas disponíveis para a prevenção da poliomielite e também da meningite. Então, na verdade, o controle para essas epidemias no nosso país aconteceu de forma satisfatória com a implementação da vacina nas nossas redes de saúde, tá? Porque somente com a vacina a gente consegue realmente realizar aí esse controle, tá? Das doenças. Em 1974, nós tivemos mais uma vez a troca desse serviço de saúde do Sistema Previdenciário INPS para os INAMPS, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Então, em 1974, nós tivemos a mudança, tá, dessa assistência de saúde. Agora aqui muito importante, esse tópico aqui é extremamente importante, porque aqui vão começar a surgir, os primeiros sinaizinhos do SUS, que foi na 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986. A Conferência Nacional de Saúde, que foi até o que eu comentei com vocês, a respeito da participação popular nas conferências nacionais de saúde, nas conferências municipais e estaduais. A gente viu que a população ela não participa, A maioria da população não tem nem conhecimento de que pode participar dessas conferências,
né, de que pode contribuir com o SUS, mas muitas pessoas acabam somente reclamando, né? Ah, o SUS não presta, o SUS não funciona, mas a população ela tem que participar efetivamente para garantir a participação, para garantir a efetivação e a melhoria desse sistema de saúde. A Conferência Nacional de Saúde foi um movimento que reuniu vários segmentos da sociedade e teve como propostas o lançamento da base para a reforma sanitária, propôs uma Constituição Federal, e é justamente nessa Constituição Federal onde está indicado, né, que é dever do Estado a garantia de saúde para toda a sua população, e surgiu-se então a ideia da criação do Sistema Único de Saúde. Então, essa 8ª Conferência Nacional de Saúde foi um marco extremamente importante aí para a criação do nosso Sistema Único de Saúde. A Comissão Nacional da Reforma Sanitária definiu as diretrizes fundamentais, como reconhecimento do direito universal à promoção ativa e permanente de condições que viabilizem a saúde. Então, houve, né, o reconhecimento de que é um direito de todos a promoção aos serviços de saúde. Foram propostas também a criação de um sistema único de saúde que seja de responsabilidade do Estado pela administração desse sistema, e a organização de um sistema de forma descentralizada, articulando sua organização com a estrutura político-administrativa no país. Em 1987, foi criado então o SUDES, o Sistema Único Descentralizado de Saúde, que teve como princípios a universalização da assistência, a equidade no acesso aos serviços de saúde, a integração e regionalização dos serviços de saúde, a implementação de distritos sanitários e a construção de instâncias colegiadas, né? Então, esse foi um dos primórdios aí do que a gente começaria a chamar de SUS, né? A partir de algumas adaptações, a partir de algumas incrementações, tá? Então, a gente acompanhou aqui como que aconteceu esse processo, né, de evolução histórica. A gente observa um país que vem lidando com muita dificuldade, com muita diversidade, uma população que sofre muito pela falta de assistência, né? Desde aí o seu período de colonização, né? A gente observa uma população sofrendo, sem direito a acesso aos serviços de saúde, depois uma população que precisava pagar por essa assistência, né? Porque os trabalhadores, eles tinham um determinado valor descontado da sua folha de pagamento para que eles tivessem acesso a esses serviços de saúde. E aí, a partir dessa 8ª Conferência Nacional da Saúde, que a gente começou a observar os primórdios da criação do SUS, né? A defesa de um sistema de saúde único, né? Universal, então todo mundo ia ter direito a esse sistema, um sistema que seria de responsabilidade do Estado e que tinha como característica principal a descentralização, né? Então aí a sua responsabilidade estaria ligada nas 3 esferas: nacional, estadual e municipal, tá? Em relação também a integração, a regionalização dos serviços de saúde, que são termos que a gente vai trabalhando melhor no decorrer das próximas aulas com o Sistema Único de Saúde, seus princípios e as suas diretrizes, tá? Agora, esse material ele já está disponível para vocês, tá? Então, vocês vão fazer uma leitura
da página... Cadê? Leitura da página 10. Até a página 12, tá? Então, é uma leitura bem curta, para que vocês possam entender melhor. Quem ainda não assistiu aquele filme, eu recomendo que vocês assistam, tá? Porque ele traz, né, as ilustrações, as imagens, um contexto. Ele fica muito mais fácil para você entender a história, né, assistindo o filme. Existem outros filmes muito legais também que contam essa história da criação do SUS, o processo histórico de saúde no Brasil. O SUS que é modelo, tá, para muitos outros países devido à toda a sua construção, toda a sua caracterização, tá? Então, e outra coisa, né? Eu queria reforçar aqui para que vocês vejam a importância dessa Conferência Nacional de Saúde. Né? Foi durante essa Conferência Nacional de Saúde que surgiram os primeiros ideais de criação do SUS. Então vejam a importância da participação popular nessas conferências. Então nós, né, tanto como usuários, como vocês, futuros profissionais da saúde, devem participar dessas conferências municipais, estaduais e nacionais, para poder contribuir com esse serviço, tá? Então vejam a importância aí da realização dessas conferências. Tá bom, meninos? Então, para finalizar a nossa aula, vocês vão realizar a leitura desse material agora em casa com calma. É aquela mesma apostila que vocês já têm e vão dedicar esse restante do tempo também para realizar as atividades que vocês ainda não fizeram, ok? Somente isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então tá, meus amores, boa noite, tá? Durmam bem, bom final de semana aí pra vocês. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá? Tá bom, Ingrid, pode mandar a atividade hoje, tá? Mesmo se eu não responder, mas eu vejo amanhã, ok? Boa noite a todos.